Quero te atualizar sobre renovação importante no Cruzeiro. A diretoria da Raposa prevê para os próximos dias um encontro com os representantes de Otávio, goleiro de 19 anos de idade e uma das sensações da Raposa. A ideia é renovar seu contrato para garantir um belo reajuste salarial, acabando com qualquer chance dele querer ir embora. O Otávio começa a temporada como terceira opção, Cássio titular, Matheus Cunha reserva e Otávio como terceiro goleiro. O Cássio se machucou, o Matheus Cunha, que chegou do Flamengo, não conseguiu performar bem e sobrou para o Otávio a missão de assumir a condição de titular. Pois bem, o goleiro que ganha na casa dos 50 mil reais por mês foi muito bem e já passou a ser até cogitado por clubes da Europa. Diante desse cenário, vai haver uma renovação e um reajuste até para que ele possa ganhar um salário mais compatível ao de alguém que é titular. Até porque, com a boa fase do Otávio, o Cruzeiro descartou a necessidade da contratação de um goleiro. Havia a chance de John ser comprado do Nottingham Forest numa operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Otávio, que desde que atuou pela primeira vez nessa temporada, soma 14 jogos com 14 gols sofridos. Estava na HG Play ontem e recebi uma informação, e o Guilherme, dividi com o Guilherme, nosso produtor, aí fui saber da atualização da situação do Kaique, né, que deu uma estabilizada e tal. E aí, o que eu descobri? Na verdade, qual a informação que eu recebi? Falei, o Como está cada vez mais distante. Mas será que está mesmo cada vez mais distante? Mas se o Como está mais distante é porque o Betis está se aproximando e tal? Não, o Como está cada vez mais distante. Então, eu não sei. Será que nós vamos ter um plot twist nessa situação do Kaique? Garalfim, parece que está tendo um problema entre Como e Kaique. Que é o seguinte, Cruzeiro, vocês se lembram que foi na semana passada, Valuzeiro, que a gente estava junto lá na HG Play e aí eu recebi uma informação de que só faltava falar com o Kaique, que ninguém tinha falado. Essa era a informação que eu estava recebendo. Gente, os clubes é que estão tratando. Com o Kaique, ninguém disse nada até agora. O Kaique está de férias, está viajando, etc e tal. E sem a essência do Kaique, não tem negócio. Beleza. Semana passada, eu mandei mensagem para uma pessoa do Cruzeiro perguntando se a coisa tinha evoluído, caminhado e tal. E aí, sabe a mensagem que eu recebi? Não. Fala com o Kaique. Ele que vai decidir, ok? E convenhamos, a fonte que me respondeu isso é uma fonte muito confiável. O HG, e a verdade é que o staff do Kaique, aí pode ser ler esse staff família, não é muito entusiasta dessa transferência pro Como. Eles ainda tratam Como um pequeno na Europa. E o desejo, por mais que o Como esteja vivendo esse momento de novo rico, de ser um novo Chelsea, um novo Manchester City, ou até um novo PSG, o desejo dos caras é, de fato, jogar num gigante. E aí, diante das questões envolvendo o Barcelona, porque o Barcelona nunca fez uma proposta. Fez consulta, observou e tal, mas nunca fez uma proposta. O Kaique tem, e o staff dele tem para eles, de que nesse momento seria muito possível essa transferência. E é o desejo deles, é o sonho deles. Eles entendem que hoje uma possível ida para um Barcelona da vida seria muito mais interessante. Eu tenho para mim que na semana que vem, quando o Kaique e os demais jogadores se apresentarem, né? Aliás, na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, eu imagino, né, que iremos caminhar para um desfecho. Para qual direção, se Itália, Espanha ou outro destino qualquer, teremos um desfecho disso. É a impressão que eu tenho, tá? É exatamente essa, com relação à situação do Kaique. Essa informação que você me mandou aqui, Guilherme, agora, é sobre quem? Fala, só. Fala no microfone, vem cá. Aí, tá vendo? Porque Você já dá um lá e ele. É porque uma página do Rio soltou que o Fluminense fez uma consulta pelo William. E eu fui numa fonte muito boa do Fluminense que falou que não teve nada. Ah, tá aqui. Então o William lateral não. Do Atlético Paranaense você confirmou com o Mário Celso Petralha. Sim, ele disse que sim, tinha interesse, que estava conversando, mas que os valores que o Cruzeiro pedia não eram fora da realidade dele. Sim. O Fluminense, então, negou qualquer procura. Qualquer procura pelo William. Então você tá vendo que o negócio, devagarinho, já tá começando a dar uma esquentada, né, Valdir? E aí que você disse aí, a partir de segunda-feira. Sobre o Wallace, o staff dele segue buscando um novo clube, mas nenhuma proposta, nenhuma novidade até o momento. E ele segue treinando em separado, né? Gui, fazendo as atividades. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, de verdade. O staff segue mesmo procurando? Segue porque acho que foi você que trouxe que ele estava muito confortável aqui, né? Mas ele não vai jogar. E aí? Ele vai encerrar a carreira, vai ficar só treinando? Não faz sentido. Eu não vejo preocupação no Wallace, tá? Ele falou... Eu vi também uma entrevista que ele deu, um vídeo que ele gravou com um torcedor saindo de férias. Ele não me transparece uma preocupação de, não vou jogar. Eu acho que no Cruzeiro ele não joga. Não, eu tenho certeza que ele não joga. O ponto é, ele não me transparece uma preocupação. Mas ele vai ficar até o fim do contrato só treinando? Pois é, eu também, a mim incomoda também. Eu me incomodaria se estivesse no lugar dele.
Aliás, eu já tentaria ter saído na janela passada, porque era nítido que ele não teria espaço. 7 minutos na temporada. 7 minutos. Eu, assim, a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, porque, assim, que nós não temos nada com isso, mas a gente incomoda. tá aqui pra estabelecer Incomoda, né? muito incomoda. Então, não entra na minha cabeça a figura que tá no ambiente, mas não tá com a cabeça no ambiente, sabe? Eu tô ali pelo contrato, E não cara. vai ser usada pelo ambiente. Assim, eu sou jogador, cara. Eu É. preciso jogar. O jogador, ele vai lá, E não faz é um bom academia, jogador, tá, gente? faz Não é. academia, treina, né, faz umas corridas, faz um trabalho com bola em separado, porque ele não tá treinando. Quando o Cruzeiro tá. É só uma dúvida mesmo. Quando o Cruzeiro entra em campo e aí sai a escalação no placar, quando aparece o Wallace, tem alguma reação? Não, na Mas ele não tem Parece, aparecido, não é ele não é relacionado relacionado. Quando ele ele, no surge brasileiro. quando ele surge no gramado. Não surge. Ele não surge. Mas Não, pro banco e tal. Não, Não, vai nem pro ele banco não mais. tá indo. Mas, por exemplo, Quando ele foi pro Não, mas tem gramado, tanto tempo. alguém. Você lembra a última vez? Já- Não? Já se passaram Relacionado. 86 anos, como diz a Não, senhoria e tem do um- Titanic. e Então, tem qual foi a outro última vez ponto. que ele foi relacionado? Então, E tem tem um muito outro ponto, que é importante, que é, cara, assim, é que o torcedor leva muito na galhofa isso. E tá certo, o torcedor tem o direito dele de fazer o que ele quiser ali nessa situação, desde que não ultrapasse nenhum tipo de limite. Mas o torcedor do Cruzeiro, quando o encontra na rua, igual eu vi esse vídeo de um torcedor que o encontrou no aeroporto, saindo de férias, o Wallace indo pra terra dele e tal, esse torcedor tratou como ídolo. Pô, meu ídolo, que não sei o quê. Por causa de 2 motivos. A treta que teve na final do Mineiro, o Wallace estava envolvido na confusão, e por causa do negócio do Matheus Cunha. Só uma correção, Porque os caras último tratam jogo o Matheus dele Cunha como- Foi São Paulo, o 4x1 pro São Paulo, que aí ele faz o meme do Matheus Cunha por causa dos erros no jogo, e aí ele já é afastado. Então, Ele viaja pra o Barcelona. torcedor tem o tratado como ídolo por causa dessa situação Só do Matheus assim, Cunha. o torcedor, esse torcedor. Isso, torcedor. É sim, porque quando você fala torcedor, fica parecendo geral. É que assim, mas ele recebe muito carinho, gente. Assim, Não, e a cada vídeo que eu faço, por exemplo, falando do é porque Wallace, quando você assim, fala pra mim, o reintegra, torcedor, tipo, pra mim, você tá falando, Isso aí é a sua bolha. Eu acho que você não pode generalizar desse ponto, cara, não. mas nem é minha bolha, não, assim. É, eu Tô sendo acho- muito. Eu acho que é o que eu vejo nas torcedor, redes o sociais. torcedor consciente, ele preocupa com o futebol. Ele não preocupa com o meme desse São poucos ponto, os não. muita consciência. Cara, tem Acontece. cara, muita vem gente cá, na minha- que torcedor cruzeirense de verdade que pode normalizar um cara ganhando 1.3 que jogou 7 minutos na temporada? Você acha normal? Eu não acho. Então, beleza. Você tá perguntando pra mim, é o que eu acho. O que eu acho que ele devia ter saído do Cruzeiro em janeiro. Mas eu vejo muito disso. Eu vejo Eu muito vejo disso. muitos torcedores extremamente preocupados com a situação do Wallace. Entendendo que não é culpa do jogador ter feito o contrato que fez, mas se perguntando, e aí? O Wallace vai continuar no Cruzeiro mais esse segundo semestre e até quando? Eu vejo muitos torcedores com esse tipo de preocupação de um cara que tem um custo importante para o clube e é pelo menos o que eu acompanho ao meu redor. Eu fico assim, extremamente incomodado, porque isso pode abreviar a carreira do cara. E isso, eu não sei, gente, tudo bem, existe um contrato, eu sei. O cara tá sentado no contrato, ele tem um super salário no Cruzeiro. É um super salário no Cruzeiro. É um contrato longo. Então, eu creio muito no sentido de uma orientação do staff dele de que fica aí, tá pingando todo mês. Ele não tá errado. Não O staff dele não tá atrasa. errado. Nós onde estamos eu falo pra pegando- você, quem tem que doer É o Cruzeiro. é o clube. Senão É ele o vai clube, continuar cara. ali fazendo, É o clube. aliás, não o jogador fazendo. não está errado. É. Por mais que seja doído para o torcedor ouvir, não está. Ah, mas eu no lugar dele, eu conversaria, porque afinal de contas é a carreira dele que tá. Cara, eu também. Eles não estão preocupados. Eu também. Eu também. E não é porque eu sou uma. Mas isso é de cada um. Mas dizer que ele está errado, se ele ficar aí até 2029 na exata situação que está, não está. Por mais que o torcedor fique puto. Então, meu filho, quem tem que dar os pulos. E tem torcedor do Cruzeiro que fica irritado quando eu falo isso, que o departamento de futebol tem que pegar isso como uma missão, colocar, foi até esse termo foi até o Samuel Venâncio que usou, tem que pegar isso como uma missão, Wallace, da janela. Cara, a gente tá falando de agora, a janela vai fechar 11 de setembro, cara. 11 de E setembro. a gente faz muita comparação, às vezes, trazendo entre Cruzeiro e Atlético, e eu quero fazer essa comparação, porque o Atlético conseguiu se livrar do Rony, do Júnior Santos. Ontem saiu a notícia de que o Mirassol se livrou do Tiquinho Soares, Sim. que era um nada lá. Cara, não é possível que o Cruzeiro não consiga fazer Mas é algo um com o Wallace. contrato, mas o jogador não. Não é Cara, e possível. aí? Peraí, mas essa é uma tônica do Não, Atlético cara. desse ano, né?
Não, eu tô falando Porque o só Atlético comparativo de 3 anos com jogadores Vargas. que não têm utilidade e que foram relacionados. E são jogadores caros, com Exato. salários Você altos. citou ótimos exemplos de situações em que o Atlético e, respectivamente, o Mirassol resolveram circunstâncias. O Cara, contrato não dele é a até primeira quando? janela. Até Acho que é final dezembro de de 28. 29. Dezembro de 29. São 5, né? Foram 5 são anos, 5 5 anos. temporadas. Então, Muita cara, coisa. e aí? Ó, que delícia. Sabe, você tem que resolver essa situação. Até dezembro de Você tem que 29. resolver. Você quer Vou esse falar de um contrato? cara porque, sinceramente, Você quer esse contrato? Quero. eu ando assim, toda vez que tem que Você falar, pode ter certeza que eu renderia mais. Eu juro. toda vez que tem que falar de Wallace é um assunto extremamente irritante. Irritante, eu também acho. Irritante, cara. Eu acho também. Mas tem que se falar, Tem. como diz o Tião, Indignar. É os 10 centavos, a gente não sabe porque é a renda de 10 centavos, já com o preço do ingresso inteiro, mas como é a renda tem que dar. é o assunto do Wallace. É irritante, não gostaria de falar, mas como tem que falar, a gente fala. Só ontem o Central da Toca, Elton Novaes, falou a respeito do Japa emprestado ao Mirassol, sem valor de passe fixado. Eu acho que vai ser muito bom pro Japa, porque lá ele vai conseguir jogar, e eu não acho que ele não tenha jogado com o Arthur Jorge por conta dele ter sido preterido. A concorrência aumentou no meio-campo, né? Os titulares são Gerson e Romero, e os reservas são Lucas Silva e Matheus Henrique. Então, realmente, eu não vi espaço para acontecer a situação do Japa. E o Ian, o Atlético, tem avançado muito para conseguir adquirir o jogador, o passe do jogador, que tem ido muito bem sob o comando do grande Alex Talento lá no Atlético. Então, são situações, fora o Wallace, um pouquinho para falar do Cruzeiro, repito, trazidas ontem no Central da Toca. Tem umas situações, há algum tempo, surgiu o nome do Wallace no Grêmio, né? E aí eu fui conversar com o Alex Bagé. O Alex Bagé é um influenciador, uma figura muito ligada ao Grêmio, tem muitas e ótimas informações. E aí fui conversar com o Bagé sobre essa possibilidade do Wallace jogar no Grêmio. E o Bagé disse, aqui negaram porque custa muito caro e nem por empréstimo, nem pagando 50% dos salários o Grêmio topou. Ué. Então o salário dele não é menos que 1,5 milhão. Não, a informação que a gente tinha foi aquele valor que eu falei no início do programa. Não lembro. 1,3. É muita grana, cara. 1,3. E Foi tra- eu acho que, 1,3 se eu com não me engano, foi contrato Thiago que passou esse até. valor. Sabe que eu fico pensando, cara, o futebol tem umas coisas que são. Sabe aquele lance assim? Já aconteceu comigo, inclusive, ó, eu vou te indicar uma empresa, você fecha a parceria lá e me dá 10%. Uhum. Normal, não Sim. tem nada ilegal nisso. Deve ter gente levando percentual nisso aí, né? Assim, Mas tem. Nossa, tem. né? Tem. Por isso que mantém. Porque se o salário é 1,3 e o período é até dezembro de 29, tá dando quase 40 milhões até Isso, lá, né? até Fora lá. o que já foi, né, Tim? Fora o que já foi. Então até já lá. foi, tá dando 60 pila, cara. No mínimo. isso. No mínimo. Dá 40 esse. 60 Não, e eu nem milhões. coloquei 13º. É. E eu não coloquei 13º, é 40. 40 terceiro, férias. férias proporcional. Tem coisa que às vezes você tem que entubar o preju e eu acho. Por isso que eu não normalizo, sabe? Por isso que eu não levo meio pela chacota. Eu não acho legal isso, cara. Acho que o Pedrinho tem que chamar o ali. Mas tá deixar dentro do claro, contrato. não sou eu que Mas levo na chacota. não, Eu falei aqui, que é o que eu Thiago, tenho visto. mas tá dentro do contrato. Eu até me surpreendo, Ele tá fazendo errado? Não. Só uma correção, é até o final de 28, tá? Então é confundi o isso, eu fiz a contrato. conta, tá certo. Não, é porque eu falei até o final de 29. Não, é 28, tá certo. Mas a conta que você fez até 28, né? Isso. Dá 40 pilica. Meu Deus do céu, fora o que já foi. Tem coisa que você tem que entubar o preju e vamos que Que vamos. baita entubada, meu irmão. Que O- baita Mas entubar esse entubada. prejuízo aí é foda, viu, cara? Porque nós vamos falar aqui. Esse período de contrato do Wallace que tem até agora, 40 milhões de reais aí, basicamente, para receber, até mais que isso, né? Se a gente considerar 13º, férias, um monte de coisa que ele recebe. Cara, é mais um Wallace. É mais uma compra do Wallace. O Cruzeiro pagou acho que 6 ou 8 milhões de euros. Entre 6 e 8 milhões de euros, eu não lembro exatamente qual foi o valor que o Cruzeiro desembolsou pela contratação em definitivo dele junto ao Udinese à época. Mas nós estamos falando de mais um Wallace. O Cruzeiro pagaria mais uma contratação do Wallace, mais uma taxa de transferência do jogador. Ou seja, o Cruzeiro poderia fazer um investimento de, sei lá, 6, 7 milhões de euros. Ô, Thiago, pensando só em questão salarial, dá pra você ter 2 Rojas no time. Tô dando um exemplo, tá? Rojas, Rojas, o que acabou Gabriel de chegar. Rojas. Tá. Que acabou de chegar, porque o salário na Argentina não é tão alto, não tão inflacionado quanto aqui. Sim. O que atrai os jogadores argentinos e uruguaios para vir para o futebol brasileiro passa muito pelo salário. Sim. Então, eu acredito que o Rojas não ganha metade que o Wallace ganha. Tem uma mensagem pra você aqui. Ah, é? No Senta chat, cá, Não, Denis. mas não é do Superchat, não. Ah, tá. É o Príncipe. Ah, o grande príncipe. O Príncipe tá aqui, ó. Fala Quer que que o é o, valor lê? fala que é o time pra sugerir o Wallace pro América. É Você o deu uma maior salário risadinha dos porque caras. você viu, você Salário, sentiu cara. a verve, Eu senti. a verve eu senti. e a acidez da mensagem Senti. do Príncipe pra Grande você. né? príncipe, grande príncipe. É que você indicou o William pro América. Eu não acredito que o William venha a receber o tanto que o Wallace receba e o William joga, né? O William tá jogando, o William rende.
O Wallace, o príncipe, ele só nos entregou 7 minutos em campo. E ele foi bem valor nos 7 minutos em campo? Permaneça em silêncio. Tá vendo, príncipe? É por isso. Ô, gente, outro que não tá jogando também é o Neymar, e parece que não vai não, né? Acho que só contra... Qual que é o próximo jogo?